A partir deste momento, passamos a transmitir o programa Espaço Família Cristã, um programa da Fundação Reviver, patrocinado pela Igreja Pentecostal Deus é Amor. Amados ouvintes, recebam a doce e gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quem tem o prazer de cumprimentá-los nessa tarde são suas irmãs Maria Cláudia e Rosa Tenório. Amados ouvintes, hoje vamos dar continuidade às profecias de Jesus que se cumpriram no Novo Testamento e nós vamos falar a parte 6 hoje. Sim, vejam, irmãos, que são muitas profecias. Nós não estamos aqui com a proposta de esgotar todas, porque são muitas mesmo. E nós estamos trazendo as principais, já estamos na 6ª parte desse estudo, porque é um estudo muito extenso, e nós vamos colocar no nosso canal, no YouTube, programa Espaço Família Cristã, com os versículos para que os irmãos possam anotar. É um estudo muito maravilhoso, né, mãe? Porque Sim. Nos mostra o quanto o Senhor é fiel à sua palavra. Sim, o quanto o Espírito Santo revela, né? Sim. Porque revelou há tanto tempo atrás e se cumpriu no Novo Testamento, né? Com certeza. E também serve, além de servir para aumentar a nossa fé, também serve para que nós possamos conversar com as pessoas que estão desviadas da fé, que estão afastadas da verdadeira fé. Sim. As pessoas que não conseguem entender que o Senhor Jesus Cristo é a própria palavra de Deus, que Ele é o Filho unigênito de Deus, que Ele é Deus e que Ele esteve desde o princípio com Deus. Sim, e também, Maria Cláudia, essas profecias do Antigo Testamento que se cumprem no Novo Testamento sobre Jesus, se você fizer um estudo matemático, a probabilidade disso acontecer ao acaso é 0. É verdade. Ou seja, não foi ao acaso. Sim. Foi vontade de Deus. É verdade. Então, nós vemos que com todas essas variáveis, não é, nós estamos continuando, como eu disse aqui, a 6ª parte já, mas quantas pessoas que nós já citamos aqui, quantos profetas, pessoas de vários tipos de status sociais, né, pessoas em vários lugares, apesar de que todas elas estavam, claro, servindo a Deus, portanto, estão debaixo da tradição hebraica, mas todas elas estavam ali recebendo a palavra de Deus, né? É como se fosse um enigma, né, Maria Cláudia? Porque escritores de várias línguas, várias nações, várias culturas, várias épocas falaram e se cumpriu no Novo Testamento. Quer dizer, eles não foram influenciados uns pelos outros, né? Porque Sim. eles são de épocas diferentes, culturas Sim. diferentes, línguas diferentes, Sim. nações diferentes, e falaram movidos pelo Espírito Santo de Deus. E uma coisa também que eu quero lembrar aqui é que nem todos sabem, né? O Antigo Testamento não é um livro único, né? Hoje nós temos um volume, né, que tem o Antigo Testamento e inclusive o Novo Testamento, mas cada um desses livros eram pergaminhos e eram tradições também orais que eram passadas, né? Então, veja você que apesar de serem, como eu disse, livros diferentes, feitos em locais diferentes, por pessoas diferentes, de status diferentes, eles concordam entre si. Sim. Né? Eles conversam entre si. Não existe nenhuma contradição. É verdade. Quem procura contradição na Bíblia acaba se convertendo, porque se você realmente como já for olhar... aconteceu muito, né, Maria verdade. Cláudia? Se você realmente for olhar pelo ponto de vista até da ciência, da matemática, da probabilidade, como minha mãe falou aqui, o cálculo da probabilidade não tem como ser feito, porque seria impossível que isso fosse feito ao acaso. Então o Senhor Jesus, com certeza, é o Filho de Deus, é a palavra de Deus, é o Messias, é o amado, é o desejado das nações. Né? Nós vamos ler aqui um pouquinho mais, então. Sim, nós vamos ler aqui em Miqueias, capítulo 2, versículo... Miqueias, capítulo 5, versículo 2. Que diz que o Messias nasceria em Belém.
E tu, Belém Efrata, posto que pequena entre milhares de Judá, de ti me sairá o que será Senhor em Israel, e cujas saídas são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Olha só, dizendo que Jesus é Deus, né? Sim. Isso... Interessante, Maria Cláudia, que Maria e José não moravam em Belém. Mas José era da descendência de Davi. Sim. E tinha que fazer um alistamento. Ele foi convocado para fazer esse alistamento em Belém. Olha só como que a palavra de Deus é maravilhosa. Ele não era de Belém, mas ele teve que ir para Belém justamente nos dias que a sua esposa estava para dar à luz. Sim. E ela já no final da gravidez, né? Montou com ele num burro, num jumento, não sabemos. Imagina também que sofrimento, né, Maria Cláudia? Com certeza. Desde o primeiro momento em que eles receberam a promessa de Deus, a profecia de Deus, eles passaram lutas, né? As pessoas não conseguem entender isso. Claro que a alegria de estar ali com o próprio Filho de Deus foi algo maravilhoso, mas eles passaram lutas desde o começo. Imagina o quanto eles foram provados. Sim. Primeiro porque ninguém acreditava que Jesus tinha sido concebido pelo Espírito Santo. E eles ainda não tinham se ajuntado, não moravam juntos. Sim. E ela apareceu grávida. Sim. Tanto que Deus teve que falar com ele em espírito, em sonhos, para ele não deixar Maria, porque o que nela estava concebido era do Espírito Santo. E ele obedeceu. Que fé também que tinha esse homem, né? Mas imagina quanta coisa que eles não passaram desde então. Quanto preconceito, quanta discriminação. Sim. Né? Eles já eram discriminados por serem de uma classe baixa, de uma classe social baixa, né? Além disso, ainda aconteceu isso. Depois, além também de tudo isso, eles pertenciam ao povo de Israel, que era dominado pelos romanos. Portanto, eles tinham que obedecer, né, o que o governador mandasse. Por isso que eles tinham que fazer essa viagem tão longa. Né? E você imagina o desconforto dessa viagem, chegar lá em Belém, né? Não tinha lugar para eles, né? Sim. Não tinha lugar para o Filho de Deus no mundo. Verdade. E Maria deu à luz numa estrebaria, mas lá em Belém, para que a profecia se cumprisse, né? Sim. Então vamos ver aí no Novo Testamento. Mateus capítulo 2, versículo 1, que fala assim: E tendo já nascido Jesus em Belém da Judéia, no tempo do rei Herodes, eis que uns magos vieram do Oriente a Jerusalém. Nós vamos ver também aqui em Lucas capítulo 2, versículo 4 até o 6. Sabemos que o evangelista São Lucas é o que mais fala sobre o nascimento do Senhor Jesus. Ele fala do ponto de vista histórico mesmo, ele que não era um judeu. E ele fala então aqui, Lucas capítulo 2, versículo 4. E subiu também José da Galileia, da cidade de Nazaré, a Judéia, a cidade de Davi, chamada Belém, porque era da casa e da família de Davi. Que aqui está falando, né, no versículo... vou começar do versículo 1, para que os irmãos possam entender isso que você falou. E aconteceu naqueles dias que saiu um decreto da parte de César Augusto para que todo o mundo se alistasse, ou seja, todos os dominados pelo Império Romano. Todo mundo naquela época eram os dominados, né, pelo Império Romano. Este primeiro alistamento foi feito sendo Cirênio presidente da Síria. E todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. E subiu também José, o pai do Senhor Jesus, né, da Galileia, da cidade de Nazaré, a Judéia, a cidade de Davi, chamada Belém, porque era da casa e família de Davi, para alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. Que coisa maravilhosa, né? Sim. Veja como são coisas que ninguém pode ter controle, não é verdade? É verdade. Mesmo que a pessoa quisesse... Quem que ia falar para o Cirênio
que tinha que se alistar, na verdade, né? foi o César, né? O César, desculpa, foi o César. O César que o que Sirene era presidente pagão, da Síria, né? o César. Quer dizer, quem iria falar para o César, olha, para essa profecia se cumprir, Sim. você vai ter que fazer esse decreto. Não foi. Só Deus, né? É. Deus tem o controle de tudo. Então veja mais uma vez, Deus está no controle. Mesmo na luta, na tribulação, tem mais uma lição aqui, né? Quando nós somos chamados por Deus para fazer parte do propósito do Senhor, existem sim lutas e provações, mas tudo é para que o nome do Senhor seja glorificado. Deus um está no ímpio, controle. né, como César, sim, estava debaixo da mão de Deus, porque todos estamos debaixo da mão de Deus. E se o César não tivesse feito esse decreto, a profecia não teria se cumprido, sim, porque ele não morava em Belém. Sim. A criança não ia nascer em Belém, ele não ia pegar um burro, um jumento, por Maria em cima para ir até Belém só para a profecia se cumprir. Sim. É porque realmente houve o decreto. Mas eu digo, mãe, mesmo que houvesse essa... Digamos que São José, que não era o caso, né? Ele fosse um escriba, ele fosse um doutor da lei e ele fosse um farsante. Ele quisesse, olha, eu vou forjar para que o meu filho nasça aqui nessa cidade, né? Mesmo que ele conseguisse isso, depois como que ele ia fazer para que Jesus fosse chamado, por exemplo, Nazareno? Então. Né? Que nós vamos ver aí que o Senhor Jesus nasceu em Belém, mas ele fugiu para o Egito, né? Nós vamos ver as próximas profecias aí, que são coisas que estão totalmente fora do controle de um judeu naquela época. Já terminou aqui do Novo Testamento? Vamos ver porque nós vamos ler o próximo. O próximo fala que ele nasceria de uma virgem. Que ele nasceria de uma virgem. Olha que coisa tremenda, né? Falar que o Messias nasceria de uma virgem. Acho que a cabeça das pessoas naquela época entraram em parafuso, porque como assim ele vai nascer de uma virgem? O Messias vai nascer de uma virgem? Como assim, né? Mas está aqui em Isaías. E são coisas que até hoje as pessoas não entendem, né, mãe? Muitas pessoas acham que Maria funcionou como esposa do Espírito Santo. Não, isso não é carnal, não é material. Nós podemos pensar nessa concepção, né, como sendo algo físico. Não foi físico, porque Jesus Cristo não tem começo nem fim. Sim. Jesus sempre existiu. E ele foi concebido pelo Espírito Santo e colocado no ventre de Maria. Não houve participação biológica de Maria nessa concepção. Sim. Ele simplesmente foi concebido pelo Espírito Santo e colocado lá no ventre de Maria, né? Sim. Funciona mais ou menos hoje, como nós conhecemos, como a barriga de aluguel, né? Sim. Que hoje nós temos a barriga de aluguel, que você faz a fertilização in vitro e coloca no útero de uma mulher. Sim, só que no caso não houve fertilização porque o Senhor Jesus sempre existiu. Sim, né? quem concebeu ele tomou a forma de um homem, né? Pelo Espírito Santo. Pelo Espírito Santo e foi ali colocado. Então veja que, mais uma vez, eu vou frisar isso porque existem até pessoas cristãs que não conseguem entender isso. Maria não funcionou, não houve participação marital de Maria. Não. Né? Conjugal de Maria. Não houve, isso é carnal, isso é da nossa mente pensar dessa forma. Maria ela não foi uma auxiliadora, ela foi, na verdade, alguém que foi escolhida por Deus para carregar no seu ventre o Senhor Jesus, que sempre existiu, que é o Salvador de todos, inclusive dela. Ela louvou ao Senhor, a minha alma se alegra em Deus, o meu Salvador, ela falou quando ela concebeu, porque ela ali foi visitada pelo Espírito Santo e então foi a escolhida para levar à frente essa profecia. Sim, e está aqui, Isaías 7,14. Portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal. Eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e será o seu nome Emanuel. Olha que coisa tremenda. Quer dizer que a virgem conceberia, daria à luz um filho, e o seu nome seria Emanuel. Meu Deus, quanto tempo atrás essa profecia foi escrita, né, Maria Cláudia? É verdade. Séculos atrás, né? É verdade. Então, e isso se cumpriu, né, em São Mateus, capítulo 1, versículo 22, que diz assim: tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta que diz: eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e chamá-lo-ão pelo nome de Emanuel, que traduzido é
Deus conosco. Eu vou ler um pouquinho antes para que os irmãos possam entender. Versículo 18 fala assim: o nascimento de Jesus Cristo foi assim: estando Maria, sua mãe, desposada com José. Eu quero aqui explicar uma coisa para os irmãos que as pessoas também às vezes não sabem, mãe. Aí é o verbo esposar, esposa. Esposa era da época dos esponsais, ou seja, era uma festa pré-nupcial que era feita, e depois era feito o casamento, né? E se consumava o casamento. Então, é diferente a palavra esposa no latim de uxori, que é mulher, que é a pessoa que já é casada. Aqui quer dizer que ela não tinha ainda se casado, ela já estava comprometida, mas não tinha tido essa festa ainda. É como se tivesse noiva, né? Prometida. Sim. Né? O que é diferente de hoje, porque hoje quando fala fulana é esposa de fulano, Sim. Quer dizer que é mulher de fulano. Sim. Mas naquela época não era assim. Apesar de haver essa familiaridade entre a palavra, né, a palavra latina esposa e o que a gente fala hoje que seria o uxori, que é a mulher, que é o cônjuge, né, a pessoa que já casou, aqui tem essa diferença justamente da tradição romana, que os romanos trouxeram, né? Então então José, ela estava desposada com José antes de se ajuntarem. Achou-se ter concebido do Espírito Santo. Então José, seu marido, como era justo e não a queria infamar, intentou deixá-la secretamente. Planejando ele isso, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber a Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo, e dará à luz um filho, e chamarás o seu nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta, que diz: eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e chamá-lo-ão pelo nome de Emanuel, que traduzido é Deus conosco. Aliás, essa já é outra profecia, né, mãe? Sim, o Emanuel. Sim. Lê aí no Novo Testamento, Maria. Sim, eu vou terminar aqui de ler Lucas também, Lucas capítulo 1, versículo 26, que também fala que o Senhor Jesus nasceu de uma virgem, a Virgem Maria. Lucas capítulo 1, versículo 26 diz assim: e no 6º mês foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um homem cujo nome era José, da casa de Davi, e o nome da virgem era Maria. E entrando o anjo, onde ela estava, disse: salve, agraciada, o Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres. E vendo-o ela, turbou-se muito com aquelas palavras, pois considerava que saudação seria essa. Disse-lhe então o anjo: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. E eis que em teu ventre conceberás e darás à luz um filho, e por-lhe-ás o nome de Jesus. Este será grande, será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai, e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. E disse Maria ao anjo, veja aqui, né, o versículo 33, que o reino não terá fim, é mais uma profecia que a gente já falou, né, mãe? A profecia para Davi, que muitos não entendem, muitos inclusive da tradição judaica não entendem. Como assim? Deus falou que ia continuar o reino até o fim e só durou durante 4 gerações, mas foi o reino físico de Davi, né? Aqui está falando o reino espiritual, o reino eterno, né? O Senhor Jesus, o Rei dos Reis, nasceu da herança de Davi, e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. Disse Maria ao anjo: como se fará isto, visto que não conheço homem algum, ou seja, nunca tive relação sexual, sou uma virgem? E respondendo o anjo, disse-lhe: descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra, por isso também o santo que de ti há de nascer será chamado o Filho de Deus. Que coisa linda, né? Que coisa tremenda, maravilhosa, que foi isso que aconteceu, né, mãe? Vamos ver aqui que ele seria chamado o Emanuel. Isaías capítulo 7, versículo 14. Já li, né? Não, Isaías 7, 14. Sim, já li. Portanto, mesmo o Senhor vos dará um sinal, eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e será o seu nome Emanuel. Sim, e está também em Mateus capítulo 1, versículo 23, que nós acabamos de ler. O próximo é que o Senhor Jesus, o Messias, passaria uma temporada
no Egito, ou seja, uma parte de tempo no Egito. Como eu disse, isso era mais uma coisa que não tinha como alguém controlar, alguém saber, não é? Porque foi na época da matança dos inocentes que o Senhor Jesus, então, fugiu para o Egito. O seu pai adotivo, né, São José, foi avisado pelo anjo do Senhor e ele fugiu para o Egito. Oséias 11:1 diz assim: quando Israel era menino, eu o amei, e do Egito chamei a meu filho. Quem iria imaginar que eles iriam para o Egito, né, Maria Cláudia? Sim, isso está em São Mateus, capítulo 2, versículo 14. Eu vou ler do 13 em diante para entendermos melhor. E tendo ele se retirado, está falando dos magos que tinham ido falar com Herodes, né? Herodes, tomado de ira, de inveja, ele quis matar os inocentes para que ninguém usurpasse o seu trono. E tendo ele se retirado, eis que o anjo do Senhor apareceu a José em sonhos, dizendo: levanta-te, toma o menino e a sua mãe, foge para o Egito e demora-te lá até que eu te diga, porque Herodes há de procurar o menino para o matar. E levantando-se ele, tomou o menino e sua mãe de noite e foi para o Egito e esteve lá até a morte de Herodes, para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta que diz: do Egito chamei o meu filho. Então Herodes, vendo que tinha sido iludido pelos magos, irritou-se muito, porque Herodes tinha falado para os magos voltarem e falarem a localização do Senhor Jesus, né? E os magos foram avisados pelo Espírito Santo também, e eles não falaram para Herodes. E mandou matar... E por que Herodes queria matar a Jesus? Porque ele tinha medo que se levantasse outro rei além dele. Porque já tinha aparecido a estrela, né? E os magos foram falar para Herodes que a estrela que simbolizava o Senhor Jesus, o nascimento do Senhor Jesus, que o rei dos reis tinha nascido, e Herodes, sendo a pessoa terrível que ele era, gananciosa e invejosa, ele quis então destruir a vida do Senhor Jesus, como se fosse possível, né, mãe? Matar o próprio Filho de Deus, a menos que o próprio Senhor Jesus tenha entregado a sua vida. Ele falou, né? Ninguém pode tirar a minha vida se eu mesma não... mas tinha que ser na cruz, e tinha que ser do jeito que a profecia tinha falado. Não podia ser como o bebê. Sim. E aí então diz, né? E mandou matar a todos os meninos que havia em Belém, e em todos os seus contornos da idade de 2 anos para baixo, segundo o tempo que diligentemente inquirida dos magos. Então se cumpriu o que foi dito pelo profeta que diz: em Ramá se ouviu uma voz, lamentação, choro e grande pranto, Raquel chorando seus filhos e não querendo ser consolada, porque já não existem. Então, em Jeremias, capítulo 31, versículo 15, está escrito: assim diz o Senhor, uma voz se ouviu em Ramá, lamentação e choro amargo. Raquel chora os seus filhos sem admitir consolação por eles, porque já não existem. Sim. Raquel, né, como uma matriarca, né? Sim. Que é mãe dos filhos de Israel. Não é Raquel uma pessoa que teve todos esses filhos, porque foram milhares de crianças que morreram nessa matança cruel. Além do mais, são 2 mulheres, são 4 mulheres, né, que geraram os filhos de Jacó. Né? Mas aí está querendo dizer a mulher amada, né? A mulher amada de Jacó como mãe de Israel. Como mãe dos filhos de Israel, né? Então, e essas foram as crianças que padeceram, então, por causa da inveja desse monarca. E agora nós vamos ver também, então nós vimos já a matança dos inocentes também, e a próxima é que um mensageiro prepararia o caminho do Senhor. Essa é uma passagem muito gloriosa, maravilhosa, que fala de São João Batista, né? Que muita gente não conseguiu entender quem era esse garoto, quem era essa criança, mas ele próprio sabia. Ele sabia quem ele era, né? E está em Isaías capítulo 40, versículo 3. E o Senhor o trouxe e fez como havia dito, porque... não, é Isaías, né? Isaías capítulo 40, são tantas profecias, irmãos. A gente está com a Bíblia aqui toda marcada, porque são muitos versículos. Isaías 40, 3 ao 5. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo vereda ao nosso Deus. Todo vale será exaltado, e todo monte e todo outeiro serão abatidos,
e o que está torcido se endireitará, e o que é áspero se aplanará, e a glória do Senhor se manifestará, e toda a carne juntamente verá que foi a boca do Senhor que fez isso. Sim, sim. Então, isso está em São Lucas, capítulo 3, versículo 2 adiante, que diz assim: sendo Anás e Caifás sumos sacerdotes, veio no deserto a palavra de Deus a João, filho de Zacarias, e percorreu toda a terra ao redor do Jordão, pregando o batismo de arrependimento para o perdão dos pecados, segundo o que está escrito no livro das palavras do profeta Isaías, que diz: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Todo vale se encherá e se abaixará, todo monte e outeiro, e o que é tortuoso se endireitará, e os caminhos escabrosos se aplanarão, e toda a carne verá a salvação de Deus. Olha, você veja que nem o próprio pai de João Batista acreditava que ele fosse nascer. Sim. Ele já tinha se conformado que ele não teria filho. Sim. Tanto ele não acreditou que quando o anjo revelou para ele, ele ficou mudo. Sim. E só voltou a falar quando João Batista nasceu. Mas quando João Batista nasceu, o Espírito Santo fez ele profetizar que esse menino iria preparar os caminhos do Senhor. Sim, essa concepção também de São João Batista também, claro, não se compara com a do Senhor Jesus, porque o Senhor Jesus não foi concebido, ele foi, na verdade, como nós dissemos aqui, né, ele foi colocado dentro do ventre de Maria, ele sempre existiu. Mas João Batista foi um milagre de Deus, né? Foi uma fertilização aí que Deus fez, porque ambos eram idosos, ambos os pais de João Batista eram de muita idade, Isabel era estéril, e ele foi visitado pelo Senhor, e Zacarias, né, foi visitado pelo Senhor, e o Senhor falou para ele que nasceria essa criança, que foi uma bênção, que teve uma vida tão curta também, mas foi uma tocha que ardeu até o fim, né? Eu acho que a gente podia ver aqui, mãe, Malaquias capítulo 4, versículos 5 e 6, que fala que o Messias seria precedido por Elias, já que nós estamos falando sobre João Batista. Também muita gente não conseguia entender o que significava isso, porque Elias era um homem totalmente apartado da sociedade, foi um profeta muito usado por Deus, e ele não tinha vínculo nenhum com a sociedade, né, mãe? Uhum. Ele se vestia de uma forma diferente, ele comia de uma forma diferente, ele andava no deserto. Ele comia gafanhotos e mel silvestre. E andava... Vivia no deserto, né? Vestido de peles. Sim. Ele era muito estranho, né, para a sociedade, assim, ninguém entendia. Mas ele era todo consagrado ao Senhor dia e noite. Sim. O contato dele era só com Deus. É verdade. Né? E aqui em Malaquias 4, 5, 6 está escrito: eis que eu vos envio o profeta Elias, antes que venha o dia grande e terrível do Senhor, e converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Quer dizer, não é a reencarnação de Elias, mas é um tipo de Elias que viria, né? É o Espírito Santo, a unção do que estava sobre Elias era uma unção similar à de João Batista. João Batista. E eles tinham vidas parecidas, né? Sim. Apesar de que Elias teve uma vida longa, né? Uhum. E João Batista teve uma vida muito curta, mas do mesmo jeito que Elias, ele tinha, como você disse, essa consagração a Deus, ele estava perpetuamente, continuamente diante de Deus. A Bíblia diz que desde quando ele era criança ele era impelido para os desertos, né? E outra coisa, Maria Cláudia, chegam a perguntar para João Batista se ele era Elias. Sim. E ele fala: não sou. Sim. Né? Não existe reencarnação. Sim. Em Hebreus 9, 27 está escrito: o homem foi dado morrer uma única vez e depois disso o juízo. Sim. Não tem reencarnação. Então ele não era a reencarnação de Elias, ele era um tipo de Elias, porque ele andava na virtude de Elias, que é a virtude do Espírito Santo. Então, sim, não é como algumas pessoas, né, que querem provar que ele era a reencarnação. Ele não era a reencarnação de Elias, mas ele era um tipo de Elias
vivia como Elias, fazia como Elias, se vestia como Elias, vivia no deserto como Elias, mas ele não era Elias. Sim, eu vou ler aqui São Mateus capítulo 11, versículo 7, que é o testemunho do Senhor Jesus sobre João Batista, que fala assim: E partindo eles, começou Jesus a dizer às turbas a respeito de João: Que fostes ver no deserto? Uma cana agitada pelo vento? Ou que fostes ver um homem ricamente vestido? Os que se trajam ricamente estão nas casas dos reis. Ou então que fostes ver um profeta? Sim, vos digo eu, e muito mais do que profeta, porque este é de quem está escrito: Eis que é diante da tua face envio o meu anjo, que preparará diante de ti o teu caminho. Em verdade vos digo que entre os que de mulher têm nascido não apareceu alguém maior do que João Batista, mas aquele que é o menor no reino dos céus é maior do que ele. E desde os dias de João o Batista até agora se faz violência ao reino dos céus, e pela força se apoderam dele, porque todos os profetas e a lei profetizaram até João. E se quereis dar crédito, é este o Elias que havia de vir. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Ou seja, ele estava no mesmo ministério de Elias, né? E aqui em João, capítulo 1, versículo 21, perguntaram para João Batista. Sim. E perguntaram-lhe: Então que? És tu Elias? E disse: Não sou. És tu profeta? E respondeu: Não. Disseram-lhe, pois, quem és? Para que demos resposta àqueles que nos enviaram. Que dizes de tu mesmo? Disse: Eu sou a voz do que clama no deserto. Endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. Sim. Então é a unção de Elias, é o Espírito Santo que estava na vida de Elias, que movia Elias, que o impelia para o deserto, que dava ousadia, que dava... aliás, essa ousadia custou a cabeça de São João Batista, né? Porque ele pregou contra o divórcio. E então era o Espírito Santo que estava na vida de Elias, também operava na vida de João Batista. Vamos orar. Senhor, nós te agradecemos por mais esse dia na tua presença. Senhor, nos ajuda para que nós possamos contemplar a maravilha que é a tua lei, a maravilha que é a tua palavra, como a tua palavra é verdadeira, como a tua palavra é fiel, Senhor. Muito obrigada. Continua falando conosco, em nome de Jesus. Amém.